Como é que se deu o seu primeiro contato com a música? Meu primeiro contato com a música foi de uma forma muito engraçada. Eu, criança, ainda morava no Poço e eu ia aos ensaios dos músicos da escola de samba, Unidos do Poço. Eles tinham uma roda de samba aos domingos e esse foi o meu primeiro contato assim, com a música, com o choro, né, com o samba. Fora os rádios, né, lógico, né? Todo mundo tem um rádio em casa, tem uma radiola, você ouvia Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, esse povo todo. Mas assim, o que me pegou, né, aquele vírus que a galera fala, né, da música, o que me pegou foram esses ensaios da Escola de São Domingos do Poço. Eu ia lá ver a velha guarda, né, da música alagoana, tocando, era Seu Jó, era Pinduca, tinha um cara do cavaquinho, Zé Vicente do cavaquinho, Carlos Rego, esse cara era massagista do CSA, mas ele tocava percussão, né? Como o Castanha também, né? O Castanha é percussionista. E esse foi o meu primeiro contato mesmo com música. E depois na banda de música da Escola Técnica, né? Eu estudei na Escola Técnica, na minha época eu sou contemporâneo de Almir Medeiros, de Uruba, Brandão, esse povo, Edson, Ferro, esse povo todo, assim, eu sempre tive contato com eles, fui aluno fui músico, né? Cheguei a ser músico da banda. Era aquela banda de tocar dobrado, de tocar nas paradas, né? 7 de setembro, e emancipação política em interiores, a gente viajava para os interiores para tocar. Eu tocava tuba, foi o meu primeiro contato com o baixo, né? Você sabe que a tuba é o baixo, né? na banda de música, né? E depois, anos depois, eu comecei a tocar violão com a galera da rua, assim. Eu não tenho uma formação, né, de escola, eu sou autodidata. Quer dizer, autodidata que recebeu um empurrão de todos os lados, né? Eu lembro do Antônio Carmo, né? Antônio Carmo, que hoje é pianista, professor. Ele fazia aulas de violão com o professor Romero. O Romero era assim, a sumidade no violão aqui em Alagoas. Era um violonista clássico, ele dava aula. Ele era também funcionário público. Ele trabalhava na escola Rosalvo Lobo e em outras escolas, ele dava aula. E o professor Romero, ele fazia meio que sem cobrar nada da gente. A gente ia para lá, o Tonho estudava violão clássico, e foi com o Tonho Carmo que eu comecei a ter contato assim, com algumas coisas da música clássica, bossa nova, ele tocava quase tudo de bossa nova, de MPB mais refinada, né? Porque na época nas rádios, aqui a gente está muito distante, né, do grande centro, as rádios tocavam assim, mais música comercial, né? Você não tinha tanto contato com a bossa, com o jazz. Você tinha, né, já naquela época nas AMs, tocava mais música comercial. Depois desse contato com o Antônio Carmo, eu conheci uma outra turma, era um pessoal que tocava já na noite. Tinha o Ambrósio, que tocava guitarra e teclado, tinha o Moab, baterista. E esses caras me levaram a tocar numa boate que tinha aqui, uma boate francesa, lá na Cruz das Almas, chamada Au Gay Paris. Era uma boate que funcionava assim de quinta a domingo, né, com sambão, com... Na época não tinha esse negócio de pagode, era sambão, né, que aqui tinha na CA o Chiquitinho, acho que você já ouviu falar, né, com o caçamba, esse conjunto de samba, né, imitando os originais do samba lá do Rio de Janeiro, né. E nessa época aí, tocando com essa galera, um belo dia me apareceu o cara que eu considero o meu mentor mesmo, assim, em termos de música. Foi o cara que me abriu assim, uma puta janela, que é o Fleury, o irmão da Leureni. Eu estava tocando lá com essa galera, do nada o Fleury apareceu lá e disse, olha, no intervalo, né? Ele tocava no LSD, o Djavan já tinha ido embora, ele era o baixista do LSD. Ele chegou e disse, olha, eu vi ele ver tocar e gostei muito. Eu vou parar no LSD porque ele trabalhava na Casal, ele já aposentou, né? E ele ia para o interior, ia ser transferido para o interior, e ele precisava de um baixista. Pô, o cara me jogou na maior fogueira, né? Ele disse, ó, era quinta-feira à noite, eu não lembro, ele disse, próxima semana, vai lá para o CRB, vai ter ensaio, vão lhe entregar a roupa da banda. A banda tinha vários ternos, né? Aquela roupa de baile, né? E eu cheguei lá, puta cara, foi um susto, né? Tava com o Beto Batera,
o Tante, um guitarrista, né, já falecido, assim como o Beto. Estava o Sula, né, que é o dono do conjunto. Então tinha o Eduardo, trompete, e o Uruba, sax. O Wilson Protásio, um dos cantores, e o Neto, né, o Neto que foi cantor muito tempo da New Orleans, roupa velha também. E assim, eu fui jogado na fogueira, né? Porra, cara, eu tocava samba, tava ali tocando samba, tocando aquela coisa mais simples. Eu chego de cara assim, pra pegar um repertório de Stevie Wonder, Chicago, um repertório muito, assim, muito alto, né, pro meu nível ainda naquela época, né? E eu encarei, né? Aquilo ali é uma questão de estudar, de encarar. Fiquei um tempo com o LSD, depois comecei a tocar na noite aqui mesmo para valer, né? Fiz muitos bailes com eles. Depois eu comecei a tocar na Boate Cavuco. Apareceu aqui do nada um guitarrista do Rio, Vitor Mansur. Ele tinha feito uma temporada no Projeto Pixinguinha com a Elza Soares, e quando tocaram aqui em Maceió ele pirou, né? Ele pirou com Maceió e veio morar aqui e veio tocar nessa boate, na Cavuca. Nessa época eu comecei então a ser visto pelos festivais, comecei a trabalhar nos festivais do DCE, né? Aquele do vinil, 82 eu acho, né? 82. E participei de várias janelas do Pixinguinha, né? Tocando com Beto Barbosa, um cantor daqui que hoje mora na Bahia, Simão, com o Macri mesmo, fizemos janela, Ibis Maceió. Porque o Pixinguinha, não sei se vocês já souberam da história, eles vinham com um artista nacional e chegavam aqui, tinha um artista local que fazia o janela, chamava Janela para os Novos, né? Então era feita uma seleção na cidade daqueles artistas que tinham um trabalho bacana, autoral, que pudesse abrir o show do Pixinguinha. Foi muito legal, fizemos várias etapas. Terminada essa fase do Pixinguinha, ainda toquei com o Roupa Velha, né, que era um grupo de baile que a gente tinha no Alagoinhas, né? Era muito legal essa época também. Daí eu mudei para o Rio. Eu fui para o Rio em 1986. Essa parte que eu falei é entre 82 e 84, porque minha carteira de música é de 77, mas eu só me considero músico a partir desse momento que eu começo a trabalhar com uma galera mais de ponta daqui da cidade, né? Como era a cena da música em Maceió nesse período? Música Desde que autoral, você começou até se mudar? Música autoral tinha pouca, entendeu? Tinha pouca. Assim, tinha poucas pessoas fazendo música autoral mesmo. Tinha muito baile, né? Os festivais, né? E, assim, você tinha pelo menos umas 5 casas noturnas aqui funcionando todo vapor, sexta e sábado, né? E trabalhar mais sexta e sábado. Não tinha ainda essa, vamos dizer, essa febre da música autoral que tem hoje, né? Hoje você tem vários espaços, né? Espaço na Amélia Rosa, aquilo ali, né? Você sabe que são bandinhas, a galera que está começando, que está começando a formatar um trabalho, estão ali, né? Fazendo essa entrada, né, no mercado. Mas era um mercado muito pequeno ainda de música aqui, né? Muito pequeno mesmo, não tinha tanto espaço, nem tinha tantas bandas, tantos artistas assim. Entendeu? E como se deu a sua mudança para o Rio de Janeiro? Olha, eu fui pro Rio, eu costumo brincar que eu fui enganado pela MPB, né? Pô, depois dessa fase do Pixinguinha, eu pirei, né, cara, com a música que chegava aqui, né? Eu conheci muitos músicos e os músicos diziam, pô, cara, vai pro Rio, né? Vai pro Rio, o Rio é Meca, né? Os caras nem falavam, vai para São Paulo, né? Porque São Paulo, acho que só começou a ter essa onda, vai para São Paulo nos anos 90, né? Até então todo mundo ia para o Rio, porque lá estavam as gravadoras, os grandes artistas. E eu fui meio nessa onda, assim. Eu conheci um baixista, o Jorjão Carvalho, ele veio aqui tocando em Mato Grosso. E eu já tinha conhecido a galera do Sai Guarabira, né? O Beto Barbosa, depois do Janela, ele foi convidado por uma gravadora a fazer um disco em São Paulo. E ele me visitou um dia e disse, cara, é o seguinte, aqui tem aquela coisa da ciumeira, né? Que isso ainda tem até hoje. Cara, é o seguinte, eu vou gravar um disco em São Paulo, mas não vou poder levar a banda. Pô, bicho, boa sorte, pô. Né? Maior torcida para que dê tudo certo, fique bacana o seu trabalho. Porque o cara do Sai Guarabira convidou ele para fazer
o disco que queria botar a banda Sai Guarabira e Sai Agosto, mais natural, né? Já naquela época. E eu conheci a banda toda Sai Guarabira e depois conheci esse cara, o Jorgeão Carvalho, ele tocava em Mato Grosso, ele, pô, bicho, vai pro Rio, tá aqui meu endereço, tá aqui meu telefone. Eu fui, eu entrei em contato com esse cara, ele tocava com uma pá de gente, o cara tocava com Sivuca, Simone, Ney Mato Grosso, fazia choro com a galera do Rafael Rabelo, o cara assim, arranjador também, escreve pra caramba. E eu cheguei no Rio, mantive contato com ele e ficamos assim meio que distantes. De vez em quando eu via, ele me convidava nos ensaios, eu via ensaio dele lá com a Simone, ia lá e tal. Mas eu tive que me virar pra caramba, né? Eu fui morar na casa do Macklin. O Macklin morava na Tijuca. Sabe você chegar assim com o baixo e a mala, ligar pro cara e dizer, tô aqui, e o cara tomar um susto, né? Eu acho que o Macklin não acreditava que eu iria pro Rio, né? O cara fala, vai pro Rio, vem pra cá, né? O nego se borra, né? Porra, chega lá com a mão na frente e atrás. Eu peguei a grana no carnaval e fui embora. Aquela graninha lá do carnaval. Fiquei morando com o Macklin um tempo, depois fui morar numa pensão, na praia de Botafogo. O Macklin tem história com essa pensão também, ele depois morou lá, né? Depois de uma separação. E com um mês no Rio, eu estava tocando na Orquestra Tabajara. Foi assim uma jogada de muita sorte. Aliás, eu sou um cara de muita sorte, graças a Deus. Eu fui ver o Tabajara no Circo Voador. O Circo Voador já era na Lapa, não era mais São Conrado. Tinha um trombonista da Tabajara, né, alagoano, Rodrigo, Bruno Rodrigues, maestro. Ele me convidou, disse, vai lá no circo, domingueira, lá, às 7 horas da noite. Eu fui lá, assim, fui ver a galera dançar, fui curtir a orquestra, eu já sabia da orquestra. E eu cheguei lá, o maestro me chamou para dar uma canja. Falou, dá uma canja aí. Eu dei uma canja lá, assim, aquela coisa, né? Toca ali um Flor de Lis, sei lá, uma música conhecida, uma coisa sem muita pretensão. O baixista da orquestra estava saindo, ele ia atacar com o Calbi Peixoto. E um belo dia eu encontrei com o irmão do maestro, o baterista, e disse, olha, o Severino está lhe procurando, quer que você toque lá com a gente. Eu fui lá e comecei a tocar. Eu acho que fiquei ainda uns 3 anos e meio, mais ou menos, na orquestra. Eu digo que na orquestra eu viajei em um ano o que eu não tinha viajado em 30 anos de idade. Eu estava com 30 e poucos anos já. Foi assim, direto, né, galera? Fazia, todo final de semana a gente fazia o Circo Voador, mas de quinta a sábado a gente viajava pelo Brasil inteiro. Fui a Portugal com eles, tocar no Cassino Estoril, temporada assim de uma semana. Vim aqui, uma vez eu vim tocar aqui em Maceió. Essa tocata de Maceió foi uma tragédia, né, cá para nós. Os caras, tínhamos tocado em Vitória na sexta noite, e no sábado era Maceió. Aí, pô, os caras chegaram aqui e foram pra praia beber. Bicho, os caras beberam muito. Música de sopro, né, gosta dessa, sabe? Tocaram o beijo. Porra, os caras tocaram chapados. O Severino ficou muito mordido com os caras. Pô, além da canseira, né? Você chegar e aquele negócio de hotel. Eu fui pra minha casa, né? Eu tinha casa aqui. Mas os caras se danaram, assim, beberam pra caramba. Foi muito divertido isso. Eu nunca esqueço. A orquestra tocou assim, fazendo ondas. E depois da orquestra eu toquei, assim, toquei com alguns artistas, não artistas, né? Toquei um tempo com o Nelson Gonçalves, fiz temporadas com o Jamelão, ainda com a Tabajara, gravei um vinil do Jamelão. Com a Tabajara eu gravei um disco promocional, estou na capa daquele disco lá, né? Anos Dourados, por acaso, né? Eu cheguei no Rio, a orquestra tinha terminado o disco e me colocaram lá, tá lá a minha foto, era a foto do momento da orquestra, mas quem gravou foi o César Dias, baixista. E fiz temporadas com vários artistas, né? Nelson Gonçalves, isso já na cola do Jorjão, né? O Jorjão, ele quando não podia, me mandava, né? Ele fazia, nessa época ele já estava tocando com Simone, e daí ele me mandava, né, assim, fazer sub, né? Eliana Pittman, Nelson Gonçalves, Jamelão,
Toquei um pouco com o Jorge Versilo, quando o Jorge Versilo não era ainda o Jorge Versilo. Né? A gente fazia praça da alimentação dos shoppings, né? Era um trabalho de música ainda sem ser coisa autoral dele, né? Era MPB, né? Ele tem um trio, às vezes era um quarteto. Viemos aqui a Maceió uma vez tocar no Manzoá. Aqui nós usamos os músicos da banda do Geraldo Henrique, né? O Jeff de batera, o pianola, tem um menino de trompete que mora em Aracaju, não lembro o nome dele agora, fez uma canja também, o Moisés, que mora em Salvador. E depois disso, assim, eu meio que perdi o contato com ele tinha negócio de gravadora, você sabe como é esse universo, né? O cara está começando, quando o cara chega num nível que vai estourar, né, que vai botar música em novela, que aliás já tinha música dele na novela, com o Maurício Matar cantando. Né? As músicas dele que fizeram sucesso começaram com esse cara, Maurício Matar. Aí entra a onda de outros produtores, aí muda a banda e tal. Chegamos a gravar um demo para a BMG Ariola, não foi aprovado na época. Né? Esse disco, eu até tenho uma cópia dele em cassete, ainda hoje. 10 músicas que foram mandadas para a BMG Ariola e não é que não tenha sido aprovado, é que naquele momento o mercado não comportava aquele material. Então, eu fiquei 10 anos no Rio, toquei com várias orquestras, né? Tabajara, Rio Jazz Orquestra, Cuba Libre, e nesse tempo eu comecei a vir para cá produzir algumas coisas daqui. Né? Eu vinha, ficava um pouco, ficava um ano, aquela coisa da terra, né? Você vem e fica ali tomando aquela cachaçinha, né? Curtindo a terra. E chegou uma hora eu falei, cara, o Rio já deu para mim. Né? O Rio já deu, eu vou ficar um pouco em Maceió. Porque realmente o Rio, ele como agora, né, tem essa coisa da violência e tal, naquele 90, 91 foi pior do que isso. Pior do que agora. Era bala perdida, E o mercado, ele começou a sofrer transformações que, de uma certa maneira, interferem na vida de todo mundo. A entrada dos home studio, né? As grandes gravadoras quebraram, você não tinha mais mercado de gravação de disco praticamente, e muita gente indo embora ou para o exterior ou para São Paulo. São Paulo começou a ser, né, o grande centro da música. Né? Eu não quis ir para São Paulo, eu voltei para Maceió, aqui eu comecei a produzir, aí entra esse material que você viu aqui. Né? A Leureni eu produzia os shows dela, produzi aquele Dama da Noite, né, aquele disco. E daí começou, né, Ricardo Mota, Júnior Almeida, Macklin, comecei a fazer, né, trabalhos com todo mundo, não só de show, né, produção, direção musical, como gravando também. Daí pintou a oportunidade de ingressar no Sesc, eu ingressei no Sesc, trabalhei lá por 10 anos também com produção. Eu acho que tivemos um auge aqui da música autoral, da música bem trabalhada, acho que a partir dessa entrada, não só minha, mas de uma equipe, né? Porque o trabalho do Sesc, acho que é 97, foi a entrada da Catarina Laborré, né, a esposa do Almir Medeiros, do Guilherme Ramos. Eles tinham uma proposta do Departamento Nacional de dar realmente uma sacudida, né, dar mais suporte à galera da música, não só na questão de aparelhos, de equipamentos, mas também na questão de conhecimentos. Né? E quando começamos a trazer pessoas de fora para fazer oficinas, workshops, parte técnica, né, de estúdio, nós tivemos grandes oficinas aqui, e nos festivais do Sesc. Né? O Festival do Sesc, ele dava prioridade ao artista local, ele trazia um artista de vamos dizer assim, de um nível que pudesse aqui dar oficinas, workshop. O cara não vinha aqui só tocar o show e ir embora com o dinheiro no bolso, entendeu? O cara via, mas o cara deixava conhecimentos também, entendeu? Compartilhava, né, conhecimentos. Então, como se deu a ideia de criar o FEMUSesc?
O FEMUSESC foi a Catarina, mas era uma orientação do Departamento Nacional, porque eles tinham o FEMUSIC, que é aquele festival que eu te falei, do Paraná, de Maringá. Esse festival é muito importante, ele revelou muita gente boa, mas assim, ele não é um festival da grande mídia, ele anda na contramão da mídia, sempre andou, né? Sempre andou na contramão da mídia. Então, de cada estado é escolhido um artista e ele vai para Maringá mostrar o seu trabalho. 2 músicas, 3 músicas autorais, entendeu? O festival, o FEMUSESC foi criado em cima dessa proposta, né, de aqui escolher, né, um artista para que viajasse para Maringá com o seu grupo, duo, trio, não sei. Eu lembro que foram escolhidos aqui o Macklin, o Wilma Araújo, o Basílio Sé, Mestre Verdelinho, o Naldinho foi diversas vezes. O Naldinho foi não só como artista que ganhou o festival, ele foi também como um músico que se inscrevia, porque você também pode escrever fora dessa proposta, né, de edital do SESC. Então, Maringá era uma festa assim, para todo mundo, porque lá você conhecia pessoas do Brasil inteiro. Você levar daqui no mesmo ano o Verdelinho e o João de Lima, né? Levava Naldinho, Técio Smith, o Basílio. Quer dizer, você chegava lá, era meio que uma farra, né? A galera te chamava para compor as bandas, entendeu? Apesar de ter uma banda base, mas tinha esse papo de, pô, vem tocar violão comigo, outro, pô, vem tocar percussão. Então o Wilson Miranda também foi lá várias vezes, a Ezra, eu lembro de muita gente, o Grupo Caçoar também foi lá algumas vezes. Era muito legal assim, a proposta de intercâmbio, né, de se trocar ideias. Tinha reuniões, tinha debates, tinha porrada, era muito legal. E como foi a experiência de produzir o FEMUSESC? Bom, os shows, os CDs? Na realidade eu usava, né, o conhecimento que eu tinha da coisa do baile, né, da noite, como eu fiz também com o FEMUFAL, né, você tem 180 inscritos, 200 inscritos, era assim, a média do SESC lá no começo era essa, né. Nós tínhamos ali que separar 20 músicas, né. Eles contratavam uma comissão, né, uma pessoa de literatura, uma pessoa de música, uma pessoa, né, da área de show também, até para dar uma diversificada na coisa, né. E era feita essa seleção e tínhamos uma banda base. No começo, o FEMUSESC era no Teatro Jô Soares, era uma briga, né, que ali cabe 120 pessoas, então você imagina, só as famílias dos 20 músicos já lotaria aquilo lá, né? Aí mudamos para o SESC Pulso, né? Ainda ficamos algumas edições do SESC Pulso. Eu lembro, rapaz, das primeiras atrações que vieram de fora, né? O Ginga, só para você ter uma ideia, né? O Ginga, na noite do show do Ginga, a Lélia Pinheiro estava aqui em Maceió e ela foi lá dar uma canja, assim, chegou de surpresa, entendeu? Ela deve ter combinado no hotel com o Ginga, porque ela estava aqui fazendo outras coisas, acho que ela estava gravando um projeto dela, acho que até o Almir participou desse projeto. Tivemos o Nelson Faria com a Carol Saboia, tivemos do Ofel, tivemos o Zé Renato Braz com... O Renato Braz foi foda, ele veio com Cisão Machado, né? Aquele baixista de Djavan, né? Da banda Sururu de Capote. Itamara Corax, o Joatan Nascimento tocou também, veio de Salvador, o Jaguaribe Carne. Nessa época do SESC, você não só tinha o FEMUFAL, né? Você tinha o Sonora Brasil, você já deve ter ouvido falar desse projeto, que é um projeto de circulação, né? O SESC Nacional contrata o artista, o cara faz uma média de 60 a 80 shows no Brasil, em várias cidades, né? O cara sai do Paraná, vai lá no Acre, vai em Manaus, entendeu? Vem descendo aqui pelo Ceará, passa por aqui, faz Rio e São Paulo. Quer dizer, esse projeto é um projeto grandioso, assim, um mega projeto.
alguns artistas alagoanos fizeram, né? O Verdelinho fez. Acho que o pessoal de Arapiraca também, de Estaladeira, enfim, já fizeram também. E essa época, o Sesc daqui, ele tinha o estúdio de gravação, era referência, assim, até em termos de Brasil, né? Então, muitos projetos como esse Sonora Brasil eram gravados lá. Os artistas chegavam aqui da turnê, aí fazíamos a gravação do CD nesse centro, né? Depois criaram isso em Pernambuco também, no Ceará. E era muito, muito legal isso. E a que você atribui o fim do FEMUSESC? O fim do FEMUSESC? Eu nem sabia que o FEMUSESC acabou. Não, eu tenho uma opinião formada. Eu volta e meia eu comento, assim, claro, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que mantêm lá a atividade, né, que mantêm a entidade, né, funcionando, mas eu acho que o FEMUSESC, ele tinha o tamanho, ele tinha que ter sido considerado sendo do tamanho que é a nossa produção, né? Produção autoral, pelo menos. Você não tem uma produção autoral estupenda. Então, se você tem uma produção autoral pequena, você precisa dar suporte, trabalhar, fazer aquela produção rodar um pouco, até aqui pelo Nordeste, circular um pouco por aqui. Eu acho que a partir do momento que você leva o FEMUSESC para a praia, né, para um palco grande, para um atendimento acima de 10 mil pessoas, você começa a correr o risco de não manter uma qualidade, né? Não manter aquela qualidade que você já vinha tendo ao longo dos anos, né? Porque essa moeda é uma moeda medonha, né? Você tem isso sempre, né? O cara, não, se não tiver atendimento, não tem a grana, né? O atendimento determina o tamanho da grana, né? Isso tem, né, das grandes corporações, mas eu acho um grande erro. Eu acho que o SESC não deveria ter enveredado por isso. Ele deveria manter o festival do tamanho que é a produção local, né? Você vai para a praia e você vai atender 10 mil pessoas no ano com determinado artista. Aí daqui a pouco alguém quer que você traga alguém, né, mais popular e mais popular. Nada contra a música popular, só que eu acho a música popular já tem muito espaço, né? Há anos. Isso já vão 30 anos ou mais. Né? Nada contra, né? Eu acho que a televisão já trabalha muito isso. Caberia ao SESC ficar na contramão, né? Ficar um pouquinho na contramão disso, tentar, né? Às vezes eu acho que as pessoas acham que você tem uma atitude derrotista com relação a isso. Vocês vão ficar pensando para trás dessa maneira, né? A coisa está moderna. Moderna não, né, cara? Isso não é modernidade, né? Isso não é. Você não está modernizando o festival se você faz uma coisa, né, para atender cada vez mais público e deixar a qualidade para trás. Eu acho que esse é um elemento. Outra coisa é a questão mesmo da qualidade da produção que é apresentada, né? Eu acho que ao longo dos anos essa coisa não foi assim, vamos dizer, bem vista, né? Não foi bem olhada, né? Cara, você traz uma música que já é uma música com uma pegada mais comercial, que não era a proposta da entidade nos anos anteriores, entendeu? Falando agora sobre vinil, como você deu o seu primeiro contato com o vinil? Vinil, desde aqui de Maceió, né? A gente, eletrodisco, né? Você deixar de comprar outra para roupa, para comprar vinil, deixar de comer às vezes para comprar vinil. Vinil era uma doença, né, cara? Mas você tem até hoje? Eu tenho algumas coisas, muitas coisas eu deixei pelos cantos, preciso repatriá-los. Eu falei para ele isso. Não, eu tenho muita coisa. Meu toca-disco está em São Paulo com a minha filha, ela capturou, né? A Paulinha levou para São Paulo. Mas assim, na época que eu tocava na Cavuco, por exemplo, eu ia na Gazeta pegar os vinis lá para poder ensaiar. Para tirar as músicas. Para tirar as músicas. Você imagina, naquela época as rádios AM tocavam assim, música bacana, música que você usava nos bailes, né, nas boates, né?
era o Genaldo Ramalho, esse rapaz até morreu, né? Ele fazia a ponte com a gente. A gente não tem essa facilidade de hoje, né? Do WhatsApp, do celular, né? O cara aparecia lá uma hora na boate, no ensaio, ia lá e dizia, ó, chegou material bacana, passa lá para pegar. Ou era o vinil ou era o fitão, né? Na Cavuco tinha um gravador de 4 canais de rolo, e eu pegava o fitão também, emprestado com ele, né? Pegava, levava para o ensaio e ficava ouvindo aquela fita e voltando. E o vinil também. Muita coisa de vinil a gente tirava. E falando das suas gravações, o primeiro disco que você produziu então em vinil foi o do Armando Assunção. Foi. Não, mas ali eu não tinha, Dimas, ainda essa pegada de produtor. Eu toquei o baixo, né? Aliás, essa coisa do produtor aqui é uma coisa ainda muito nova, né? A galera vai para o estúdio, às vezes, sem ter ninguém que faça essa parte, né? E é muito louco isso. Às vezes dá errado, às vezes dá certo, às vezes o técnico de áudio, o Dácio ali, está cansado disso, de assumir, né? O cara vê que os caras estão boiando pra caramba, o cara assume, né? Fala, não, isso aqui não dá certo. Porque você tem regras, né, a serem seguidas, você tem padrões a serem cumpridos no estúdio. No meu tempo, quando eu comecei a gravar com os caras, não tinha essa coisa do grava a bateria hoje, daqui a um mês chama o baixista, o guitarrista. Isso não existe, né? Cá pra nós, né? Os caras fazem, funciona para aquela música, para o gosto musical daquela galera, mas eu acho que a forma que é usada lá fora até hoje, né? Principalmente em São Paulo, é todo mundo gravando junto, né? Você vê que os estúdios têm compartimentos, né? O batera está dentro de uma sala, mas está vendo o pianista, está vendo o baixista. Ele está todo mundo respirando junto. Essa é a maneira correta, certo? Não estou dizendo que é a maneira que todos devem fazer, tanto é que os caras não fazem, né? Eu sou chamado aqui para gravar, volta e meia, chego lá, a bateria já está pronta. Eu digo, porra, e aí, como é que eu vou respirar, pô? Cara, eu não posso nem respirar, né? Eu tenho que tocar o que o cara tocou, né? Porque você tocando ali na hora com o cara, você respira, pô. Tá olhando pro cara. Melhor, né? Você tá olhando pro cara. E isso é bacana, isso eu costumo brincar, isso dá liga, né? Isso é o que dá o... Nem que seja para fazer só a guia, depois faz os overdub, né? Por cima, né? É o fundamento da coisa, né? O piso, né? Quando chama, né? Fazer o piso, entendeu? Aí os caras gravam meio que de qualquer maneira. Bom, na época do Zé Armando, nessa época aí, a gente ia gravar. Tinha ensaiado, tinha tocado no show, no festival, seja, chega lá no estúdio e reproduz aquilo que a gente fazia. Não tem um arranjo do caramba, não tem nada escrito. Entendeu? Essa é aquela onda, né? Do cara, olha, eu vou gravar um disco, pô, vamos junto. Porque a galera saía daqui em caravana, né? Fui ao Recife várias vezes, não dormi. A única vez que eu fui assim, que dormi no Recife foi com o Chico Elpidio. Mas geralmente nós íamos assim, de manhã e voltávamos à noite. Tinha que gravar tudo lá durante o dia, né? Porque era caro. Você põe aí almoço, gasolina, né? Então a galera ia lá e era penal do cara. Mas em LP mesmo, em vinil, você lembra que você gravou em vinil ainda aqui em Maceió? Aqui eu não gravei. Não, né? Eu acho que não. Não, mas artistas daqui. Não, eu falei para o Dimas, os artistas aqui, na minha época, eles gravavam em Recife, né? Ou na Rosenblit, ou na Somax, que é essa daí, e na difusora. Na rádio difusora. Eu realmente não peguei essa fase de gravar vinil aqui. Tem aquele, né, que eu falei da Leureni, do Dida, né, que é um vinil meio coletâneo que foi gravado na difusora, né? E depois mandaram o áudio para Recife para imprimir as bolachas. Né? Aqui Convite, não tinha, né? não tinha esse mercado, não tinha mesmo. A Leureni gravou o primeiro vinil dela no Rio, né, com a Rosinha de Valença. Eu toquei no show do lançamento. Tocamos no show do lançamento que é a Deodoro. Então, no caso, você gravou discos já no Rio de Janeiro, né? No caso, a Orquestra Tabajara e o Jamelão. Jamelão. Fala um pouco como foram as gravações desses dois LPs. Tanto do Jamelão quanto da Tabajara, nós gravamos no estúdio Transamérica. Tem até um vídeo no meu Face, não sei se você chegou a ver, a gente gravando com o Jamelão. É esse sistema que eu falei, né? A orquestra tinha, na média, 16, Big Band, né? 5 sax, 4 trompetes, 4 trombones, a base, né? 2 percussionistas.
O Estúdio Transamérica é monstro, né, cara? Então você põe a orquestra lá inteira, acredita? Era assim, né? A orquestra inteira na sala, todo mundo de fone, ouvindo o que está sendo falado lá pelo técnico. E o Severino regendo. É gravado no pau, o Jamelão lá dentro, fazendo a voz guia. Né? Então, esse é o esquema, né? Você recebia cópias do disco, como tendo participado? Sim. É. Eu recebi o disco, tanto do Jamelão quanto aquele outro da Tabajara, né, que foi para... O da Tabajara você tinha falado que ele não saiu no Brasil, Não né? saiu, foi para Vulcabras. A Tabajara ganhou uma quantidade mínima só para distribuir com os músicos. Então, eu peguei um. Não sei onde anda esse disco, tem que procurar. Tem que procurar. Né? E como você compara a cena da música alagoana hoje em dia com na época que você começou? Cara, hoje tudo é mais fácil, né, Dimas? Hoje tudo é mais fácil, você tem as redes sociais, né? Eu vou contar assim, por exemplo, a banda Purão, que é uma banda que eu não falei dela, foi nosso primeiro trabalho instrumental. Foi ali naquela época que eu toquei com LSD, né? Que na época já não era mais LSD, era Dimensão 7. A banda Purão era o Beto Batera, né? O finado Beto, o Zé Barros, eu e o Luizinho Assis, que mora em Salvador. Eu morava ali na Jatiuca, ali em frente ao Futuro Shopping, né? Que aquilo ali era um matagal imenso, não tinha nada ainda, ninguém sabia o que ia acontecer ali, né? Eu morava ali em frente, né? Amélia Rosa. Amélia Rosa não, na Pretestado Ferreira Machado. O Luizinho Assis morava no Farol. O Zé Barros morava no Santo Eduardo e o Beto Batera morava no Salvador Lira, recém-inaugurado. Ninguém tem telefone. E a gente ensaiava, você acredita nisso? Era uma coisa assim meio que milagrosa, né? Não, a gente tinha pelo menos 2 ensaios por semana, claro, já deixava marcado o próximo ensaio. E essa foi a primeira banda instrumental de Maceió, assim, dessa galera. Você imagina, nós tocávamos nos eventos da prefeitura, na praia, marcávamos pauta no Arena, no Deodoro, tocávamos, sem nada do que você tem hoje, né? Você imagina hoje em dia, né? O cara, com essa facilidade, né, das redes sociais, do WhatsApp. Claro, eu acho que essa galera hoje, ela tem muito mais acesso à informação do que nós tínhamos, né? Pra você ter ideia, aqueles grandes festivais da Record, aquelas coisas que a gente só via no Canal 100. Tudo que acontecia no eixo Rio-São Paulo era filmado por uma empresa e era jogado em um vídeo que passava nos cinemas, né? Então, cara, era uma delícia você ver aquilo. Antes de começar o filme, aí Canal 100. Né? Aí apareciam os jogos do mês do Maracanã, apareciam desfiles de moda, shows, o cara, tudo concentrado ali. Era assim que a gente tinha contato com as coisas do grande eixo, né, do Rio de São Paulo. Entendeu? Hoje em dia, pô, você entra no computador, você vê shows ao vivo, né, ali na hora, né, a transmissão pelo Facebook. Quer dizer, a facilidade é muito grande. Agora, nós não melhoramos num aspecto, que é a questão do ensino de música. Né? Tirando a universidade, né, que tem aquele curso de música, né, que é a música erudita, aquela coisa regular. Agora tem um curso técnico, né, melhorou pra caramba nesse aspecto. Mas a gente não tinha escolas de música na época. Você aprendia a tocar com um amigo, comprando revistinha, né, mandando buscar pelo correio, né, e baile, ouvido colado nos discos e tirando tudo. Né. Essa foi a maior escola e eu acho que perdemos muito, porque hoje você não tem mais isso. Né. As bandas de bailes, por exemplo, que existem hoje, os caras já chamam um cara lá para escrever, o cara escreve as harmonias, pelo menos, né. Se tiver metais, escreve os metais, os caras chegam tocando. Tem essa facilidade. Na nossa época, não. Né? Nossa época, você tem que tirar tudo do disco ali como ouvido. Mas com o passar do tempo você foi estudando e não, você lê, eu estudei. né? Eu estudei. Não estudei assim, eu não tenho formação superior, mestrado, doutorado, não tenho nada disso. Eu sou músico de baile, né? Como a gente chamaria, né? Sou músico totalmente de baile mesmo. Entendeu?
É que nem o Benson, né? O Geraldo tá tocando, ele já tá Rapaz, lendo a outra música, já né? tá lendo outra música. Toca uma música, aí já tá pegando a outra, assim, A lendo a paleta outra. na boca, né? É. Sabe uma coisa engraçada? O Geraldo cresceu e virou o Geraldo, mas assim, na rua de trás da gente, acredita nisso? O Geraldo fazia outras coisas. Eu tenho uma lembrança muito longe do Geraldo, ele chegando, né, como músico, né? Ele fazia outras coisas, né? Assim, ele tocava com outra galera, né? Ele gostava muito do negócio de seresta, né? Ele era de uma outra, né? Outra vertente, né? Depois que ele veio para cá pro jazz, mas eu lembro do Geraldo assim, né? Tocando com os seresteiros. Os caras piravam, né? Dizer, pô, o Geraldo tocando com o cara, Teatro Deodoro, né? O Geraldo tocando violão da porra, né? É um cara assim que apareceu fazendo outras coisas, né? Depois você vê, né? Chegando com MCZ, Power Jazz, né? Com aqueles outros grupos. Aliás, o Power Jazz também, né? Não posso esquecer. Foi uma experiência também muito bacana. Eu já aqui, trabalhando no SESC, fui convidado pelo Márcio Campelo e pelo Geraldo. E fiz parte também do Power Jazz. Era Márcio, Geraldo Benson, eu e o Everaldo Borges, no sax. Depois entrou o Tonho, não foi? Tonho Carlos, Tonho entrou depois, isso aí. E para finalizar, Félix, quais são os seus projetos atuais, como músico, compositor, produtor e os planos para o futuro? Eu estou agora, já uns 3 meses para cá, eu resgatei um trabalho aqui, você viu um pedacinho ali com o Dácio, aquele trabalho foi um ensaio, nós fizemos esse ensaio aqui, eu ia tocar na Livraria Cultura em Recife, e o Dácio gravou o ensaio da gente, na época era o Ítalo, que mora em São Paulo, batera, o Juliano Gomes, que também está morando em São Paulo agora, o Ricardo Lopes, eu e Everaldo. Nós gravamos aqui. Esse material foi gravado em 2009, ficou parado esses anos todos, né? Eu tinha isso em casa, um belo dia eu estou mexendo lá, aí tinha 9 faixas mixadas, né? Assim, o Dácio mixou rapidamente só para a gente ouvir, ter uma noção. Eu mandei 2 discos para fora. Mandei um para o Carlos Ezequiel, que é o batera do Sine Qua Non, né, que mora em São Paulo, é alagoano. E o Ezequiel, ele fez um comentário assim que eu achei muito interessante. Ele disse, cara, você está com um disco pronto, o que é que você está esperando? Às vezes parece que você precisa disso, né? Direto assim no queixo. Eu falei, cara, olha, isso foi um ensaio. Ele falou, mas pô, mas vocês estão ensaiando com essa excelência, você está de sacanagem, né? E é um ensaio mesmo, sem brincadeira. Só que aqui, como é que hoje tem essa tecnologia toda, essa facilidade, eu coloquei alguns elementos, né? Refiz algumas coisas, que está gravado em vários canais, então você pode chegar lá, não gostou daquele baixo, vai lá, grava de novo. Gravei um violão também, gravei um baixo fretless. E ali estão 10, ali no momento tem 9 composições minhas. Tem uma do Macklin, né, que eu mesclei, eu fiz uma abertura numa música do Macklin, então eu dei 2 títulos, né? A primeira parte é minha, a outra parte é do Macklin. Fiz uma intervenção com a autorização dele, claro. Falei, pô, vou botar uma introdução aí nessa música. Ele, legal, pô, mesmo. E a música dele tá legal, porque é uma música que tem letra, mas tem uma melodia assim, bem jazzística, né? A melodia dele é muito jazzística. Ele não tinha prestado atenção nisso, né? Que a música dele é um jazz. Né? Ele fez aquela música sem pretensão disso, só que eu transformei. E esse trabalho eu estou querendo ver se eu lanço até outubro, mais tardar, né? Já fiz algumas tentativas de patrocínio, então, assim, muito por alto. Não temos essa tradição ainda, é meio difícil também isso aqui, né? Então eu estou tranquilo. Hoje em dia dá para você lançar digital sem precisar, né, de um grande investimento, né? Você bota ali $50 e o seu trabalho vai aparecer em todas as plataformas, né? iTunes, Amazon, Spotify. Dá para administrar isso, né? Não é tão caro. Tem que fazer uma capa bacana, também não precisa também ser uma coisa bagaça. Né? Mas a ideia ainda é lançar físico, né? Eu quero lançar físico também, quero. Quero fazer um vinil também.
Seria, É bom. seria ótimo. Né? Vinil uma puta grana, mas eu tô pensando, sabia? Até é questão de... Vai ter a fábrica nova, né? Eu sei. Você fala com o Fernando lá que ele já conhece. Eu sei, eles têm o canal. Mas assim, e continuar, né, cara? Tem muita coisa daqui até o final do ano, né? Já tem alguns shows já nesse projeto de Teatro Amor Barato, né? Vou fazer pelo menos 2. Tem o da Renata, né? Renata, falando um pouco dela, é assim, uma grande surpresa. Não sei se vocês já conhecem o trabalho dela, Renata Peixoto. Está com um trabalho muito legal, foi gravado lá no Sapulha, né? Eu gravei 2 baixos, né? Muito legal, assim, ela é muito musical, né? As ideias super atuais, tá muito legal o trabalho dela. E eu quero ver também se faço um show de lançamento desse meu projeto. Eu queria fazer no aniversário, né? Eu entrei numa pilha, cheguei a contatar alguns produtores, mas não rolou porque a gente está nesse momento complicado, né? Em termos de grana, de deslocar as pessoas, né? Eu queria fazer uma coisa bacana, eu pensei em fazer no Rex ou lá no Arena, né? Deodoro é muito grande, muita gente, não precisava uma coisa. Eu estava brincando, eu estou completando 100 anos esse ano, né? 60 de idade e 40 de música. Então eu queria juntar as duas coisas. Eu acho que vai rolar lá para outubro, vocês vão saber disso. Maravilha. Agora, eu queria saber quais são as suas influências como músico e o que você anda escutando hoje em dia. Por minhas influências, cara, bicho, veja bem, eu passei uma parte, eu tive um espaço, aqui a gente tocou pouco jazz, assim, tradicional. A gente tocava na banda Purão, tocava música instrumental nossa, era um trabalho autoral. Tocava uma coisinha do Hermeto, outra do Sivuca, mas eu vim ter, assim, contato mesmo com o jazz no Rio. Eu toquei muitos anos nos hotéis. A gente tinha trios, a gente tocava nos hotéis. E antes disso tudo, essa questão da influência, ela vem do que você escuta, né? Eu tenho grandes influências no contrabaixo, por exemplo. Luizão Maia, Cisão Machado, falando dos brasileiros, né? E Arthur Maia mesmo, eu cheguei no Rio e o Arthur tocando pra caramba, né? O cara, um garotinho desse tamanho já tocando pra caramba. É claro, você ouve aquele cara, você não tem como não se deixar influenciar também. Claro, você não vai imitá-lo, né? Influência é aquela coisa que você capta ali, você pratica um pouco, mas é impossível você ficar imitando aquela pessoa, né? DNA, né, completamente diferente, né? Cada pessoa tem o seu, né? O cara já tem um histórico, assim, de família, né? E os americanos, né? Ron Carter, John Patitucci, Anthony Jackson. Eu, assim, como baixista, eu me coloco sempre na função de líbero. Eu costumo brincar nas bandas, né? Os caras, porra, e aí? Não, cara, eu sou líbero, eu adoro acompanhar. Tem aquele baixista que o cara tá tocando e o cara tá improvisando, né? Gary Willis, né? Gary Willis, né? O cara que tem... As linhas de baixo dele são linhas com muito movimento melódico, harmônico. Eu não tenho muito isso, eu sou mais chão, né? Eu gosto mais da coisa chão. E assim, sofri muitas influências dos grandes arranjadores brasileiros, né? Minha maior referência é o Moacir Santos, né? Teve uma época que eu só ouvi o Moacir pra caramba, ouvi até cansado. Cristóvão Bastos, maestro, grande maestro também. Tom Jobim também. Isso é o que você escuta hoje em dia ainda, né? Não, hoje em dia eu escuto tudo, cara. Eu escuto assim um pouco de tudo. Essa galera nova que tá aí, né? Daqui. Galera nova dos Estados Unidos também, né? Esperanza Spalding. Tem uma saxofonista muito bacana também, ela é chilena, está morando em Nova York, é Melissa Aldana. Tem uma proposta musical que é assim, inusitada, né? Já teve no Maceió Jazz Festival, aliás, eu nem falei de Maceió Jazz, eu toquei em algumas edições aqui também. No Maceió Jazz Festival, uma vez veio um cara, o saxofonista, era saxofone, baixo e bateria.
Os caras ficam assim, pô, onde é que está a harmonia, né? A harmonia está no todo, né? Entendeu? A Melissa Aldana, ela segue essa linha aí. Ela faz um trabalho assim, um baixo acústico, batera e sax só. Ela ganhou prêmios pra caramba e tá assim, em atividade, né? Tocando nos maiores festivais com essa formação, com essa proposta. É uma coisa que me atrai pra caramba, assim. Eu já toquei aqui, né? Nós vamos fazer alguns trabalhos já. Uma vez eu fiz com o Everaldo, era eu, Nailton na bateria e o Everaldo só. Lá no Hotel Jatiuca, fiz várias vezes, eu, Dudu, no Hotel Jatiuca não, no Marcel Hotel. Eu, Dudu e o Beto do trompete, às vezes o Enif. Quer dizer, é uma formação diferente, né? Requer mais empenho de todo mundo, né? De cada um, né? Porque o baixo, por exemplo, o baixo ele toca a parte rítmica e harmônica. Você tocando assim, com bateria e o instrumento melódico, você tem duas responsabilidades, né? A rítmica e a harmônica mais dobrada. Né? Que o baixista normalmente já faz isso, né? Ele é o cara que bota a galera para dançar, né? É o ritmo. Você hoje, a sua forma de tocar, né? Quando você vai gravar, você já vai com a linha desenhada na cabeça ou você vai improvisando? Não, veja bem. Quando você, o caso da Renata, por exemplo, ou de outros aí que me chamaram, vai lá gravar uma faixinha. Você chega lá, ou a pessoa me mandou o áudio para eu ouvir e criar alguma coisa, ou vai ter alguma coisa escrita, né? Entendeu? Normalmente os caras escrevem, né? Pelo menos uma cifra, né? Pelo menos uma cifra, um caminho, né? Uma ideia. Claro, lá no estúdio tem adaptações, você acha outro caminho, aí mostra para a pessoa gosta. Né? Mas normalmente é assim, né? Você vê poucas coisas aqui, assim, já com arranjo mesmo. Tem algumas exceções, né? Às vezes vou fazer alguns trabalhos, chego lá. Outro dia um garotão, cara, poxa, muito engraçado isso. O cara, ele é o Bruno, ele toca violoncelo, ele está em Natal. Ele me chamou para gravar 2 frevos. Eu cheguei no estúdio para gravar os frevos, estava tudo escrito, partitura. Eu brinquei com ele, né? Eu falei, cara, vem cá, se não fosse eu, baixista, tu ia fazer isso aqui? Eu disse, não, eu estou fazendo porque é você, né, caralho? Não, porque isso no Rio São Paulo roda, às vezes, isso como maldade, né? Pegadinha, né? O cara chama um cara que não sabe ler. Que não sabe ler, porque pouca gente lê, você sabe disso, né? Você tem muito músico tocando, mas pouca gente lendo mesmo, é partitura, né? Aquela coisa do músico que bate ponto no estúdio, né? Chega lá, bate o ponto, entra, o maestro descarrega lá os arranjos e o cara sai tocando. Né? O Djavan falou que ele não sabia nem a harmonia, ele fazia os acordes. O Djavan ele é um músico intuitivo mesmo. Ele estudou depois. Mas ele sempre contou assim, com o auxílio de grandes arranjadores. Né? Ele passa a ideia no violão, o cara escreve, depois sai tudo ali, né? Mas já está tudo, né? O que ele faz é completo. Então tem isso, o cara chama o cara chega lá, tudo escrito, pronto, o cara vai chamar outro, né? Que aliás isso é um toque importante para a galera, né? A música escrita, ela é fundamental, né? Assim, para um cara que compõe, um cara que não tem interesse em virar mão de obra mesmo, né? Eu, numa certa época da minha vida, eu me considerava assim, mão de obra mesmo. Você está em casa, toca o telefone, uma orquestra, olha, tem 10 bailes aqui para você fazer. Não tem ensaio, você tem que chegar a ler, né? Entendeu? Você chega lá lendo. Se você não lê, o cara vai chamar outro. A galera é cruel, não tem perdão. E, assim, o cara que é compositor, né, um cara como Djavan, Macklin, às vezes o cara não tem tanta necessidade, até porque eles não têm, né, que ser mão de obra, eles são criadores mesmo, né, o cara que cria, né, e tal. Bom, o Macklin volta e meia, ele me pede, pô, bicho, dá para tu dar uma arrumada, eu vou mandar uma música para uma pessoa, eu vou lá, dou uma arrumada, ele chama o Antônio Carmo dá uma arrumada, quer dizer, o Almir Medeiros mesmo já deve ter feito isso para muitos aqui. Até para registrar precisa, né? Está escrito. Principalmente para registro. Eles pedem a cifra e a melodia escrita. Né? Agora sim, eu
aconselho a todo músico, bateras principalmente, a estudar a sério mesmo, entendeu? Pega alguém que saiba um pouquinho aqui, pega ali, vai numa escola, entendeu? Porque você botar o pé lá fora, no Rio São Paulo, cru, vai voltar rápido, entendeu? Tem que ter além da musicalidade, tem que ter conhecimento, né? Hoje, pô, a internet tá aí, velho. Tanta coisa nessa internet. Esses dias eu tenho assistido aqui grandes workshops com grandes músicos. Eu assisto, depois eu baixo, boto lá no meu HD, é material de estudo e é material de trabalho. O músico, ele nunca deixa de estudar, né? Ele vai dizer, não, eu já toco pra caramba, tá frito, né, velho? Você entrou na música, você não para mais. Eu acho que só para quando morrer, né? Quando você morrer, tudo bem, morrer. Tem por que mais estar estudando, né? Não, porra, mas o cara achar que já toca pra caramba, que não precisa estudar, tá fodido, velho. Tem que estudar, meu, né? Então você tem isso, né? Tem uma galera no Rio São Paulo fazendo isso direto na internet. Esse dia mesmo eu peguei 2. Né? O filho do Arismar do Espírito Santo, o Tiago está viajando o Brasil inteiro, fazendo workshops, e ele faz transmissão ao vivo pelo Facebook. Porra, quando a gente ia ter isso? Já pensou eu em casa lá em 1978 e o Luizão Maia na televisão dando aula? Pô, seria outro músico, né? Não existe, né? Maravilha. Sem chance. Então, Félix, eu gostaria de agradecer em nome do blog, pelo seu tempo. Então, acho que passou um pouquinho aí do seu horário de gravação. Não, que é isso. Eu é que agradeço, cara. Eu acho que vocês estão fazendo um papel muito, mas muito importante. Eu tenho acompanhado todas as entrevistas que vocês têm feito. A do Mestre Bala, sensacional, gostei pra caramba. Eu acho que as pessoas estão precisando também ter conhecimento desse trabalho de vocês, tá entendendo? Eu espero que esse trabalho se expanda, né? Chegue a cada vez mais pessoas, principalmente os jovens aí que estão precisando, né, ter contato com informações, conhecimento, entendeu? Mas eu acho do caramba o trabalho de vocês. Quero que tenha vida longa esse projeto de vocês. Muito obrigado. Tá Obrigado, certo. a gente agradece. Valeu. Aí.